E agora, Back Music com Pedro e Pablo. E é isso aí, galera. Estamos mais uma vez aqui ao vivo, diretamente dos estúdios intergalácticos da Rádio Geek, junto com essa galera aqui que está fazendo uma jornada intergaláctica, não é mesmo, Pablo? Fala, galera. Hoje estamos aqui com dois convidados especialíssimos e mais uma terceira que está nos bastidores. É o pessoal aqui da Migre Seu Negócio, o Denis e o Vinícius, que, aliás, eles têm títulos bastante interessantes para o trabalho que eles realizam, né? Então, o Vinícius aqui é o comandante da nave e temos o Denis, que é o guia intergaláctico. Fala aí, galera. E aí, pessoal, tudo bem? Então, essa brincadeirinha que a gente fez, porque nós guiamos nossos clientes pelo universo do marketing digital, né? Então, nós guiamos eles para enfrentar todos esses desafios que é divulgar um negócio, uma empresa, um artista. E eu, como comandante da nave, temos aqui nossa comissária de bordo, tem o Denis, que é o guia intergaláctico. Então, cada cargo que seria tradicional numa empresa, a gente colocou dentro de um storytelling aqui para o nosso negócio. Legal, então você já está sentindo aí, pessoal, qual vai ser o tema de hoje. A gente vai falar de marketing digital. E legal porque a gente já começa falando um pouco de como estabelecer uma cultura de marca, né? Então, a empresa de vocês que vai trabalhar com marcas, que vai fazer com que as marcas se comuniquem com o público, vocês também já começam a se comunicar com elas, trazendo um tom de uma experiência que vocês vão ter com o cliente de vocês, né? E imagino que isso se torna um papo também que vocês têm com os clientes para os clientes deles, né? E aí, rapaziada? Então, hoje o músico ele deixou de ser só músico, né? O músico ele tem que ser um artista completo, porque ele tem que se performar em várias fases. Ele tem que se demonstrar num Facebook, num YouTube, ele tem que estar no vídeo, ele tem que estar escrevendo, ele tem que estar em comunicação com o público dele, ele tem que estar fazendo tudo. Então, aquele cara que lembra daqueles velhos tempos do músico que sentava na sala e compunha e virava aquela coisa magistral, hoje ele não pode fazer só mais isso. Ele também tem que se inteirar de tudo que está acontecendo no digital, porque senão a música dele vai morrer com ele. Só puxando o gancho do nosso storytelling também, tribo, né? Todo mundo quer seguir uma tribo, a gente tinha tribo de gênero musical muito forte e hoje em dia isso continua. Dentro até de marcas, de empresas, nesse nosso storytelling, a gente consegue se identificar com tribos também. Então, a gente não precisa ter aquela mudança de chavinha, querer agradar todo mundo. Quem tá junto com a gente no nosso storytelling se identificou, gostou da brincadeirinha e tá afim de entrar na nossa vibe, vamos dizer assim, acaba virando nosso cliente, é muito mais fluida a comunicação. Se você pensar num artista, ele tem que se comunicar com as pessoas que entram na mesma sintonia do estilo musical, da mensagem que ele quer passar, né? Então, essa etapa de criar um storytelling, de ter todo um contexto para a realização do trabalho é importante para qualquer um, né? Legal. E antes da gente entrar assim nas viagens intergalácticas, conta um pouco aí da história de como a empresa surgiu, o que vocês têm realizado aí ao longo do tempo. Fica à vontade aí. Tá, legal. Surgiu inicialmente como uma empresa uma plataforma para criação de sites. Hoje o pessoal tem várias opções aí gratuitas, enfim. Mas ao longo do tempo a gente foi amadurecendo, entendendo que não é uma ferramenta que faz um negócio dar certo ou não, um recurso, não é uma rede social, não é um site, enfim. É um conjunto, é uma estratégia, né? É a dedicação também da empresa, do profissional, enfim. Então a gente evoluiu para uma espécie de consultoria que põe a mão na massa também e que pega na mão ali e vai guiando pelo melhor caminho de acordo com as dificuldades, dores de cada empreendedor, de cada empresa, enfim. Então, desde 2011, a empresa surgiu em 2011, a gente foi passando por um processo de amadurecimento e de criação de todo esse contexto também até o momento que nós estamos hoje, né? O que eu acho que, em relação ao músico, o que falta às vezes a pessoa entender é que cada músico ele é empreendedor de si próprio. Ele tá empreendendo na carreira dele, ele tem que demonstrar o que ele é, o que ele deixa de ser.
Eu faço alguns projetos com o pessoal de samba, já trabalhei com o pessoal do Pichote, com alguns outros projetos. Hoje trabalho atualmente com o projeto Samba em Verde e Rosa, que é um projeto que reúne os melhores músicos de São Paulo e cria grupos de samba para tocar na noite de São Paulo e gravar músicas e etc. O que eu acho interessante quando a gente vai conversar com os meninos que são mais novos é que eles já têm essa sapiência de que eles não são só aquilo que eles estão tocando, eles têm que demonstrar aquilo que eles tocam, aquele sentimento, também nas redes sociais, aonde eles estiverem se demonstrando o trabalho deles, eles têm que passar a mensagem deles. Quando alguns músicos mais antigos têm uma certa dificuldade em colocar isso em prática, por vir de um mercado muito diferente. E hoje o mercado muda muito rápido, tudo muda muito rápido, a comunicação muda muito rápido. Há 2 anos, 3 anos atrás, você tem uma página no Facebook com 100 mil pessoas, tinha um peso totalmente diferente do que você tem hoje, quando o Facebook demonstra para essas 100 mil pessoas 1% do que você publica. Então você já tem um outro canal totalmente diferente do que era há 2, 3 anos atrás. E daqui 2, 3 anos, a gente vai estar falando de um canal que a gente nem conhece ele agora. Então, se a pessoa não estiver se inteirando, se não tiver ou alguém para assessorar, ou ela mesmo buscando, ela fica para trás até de uma pessoa que tiver menos talento que ela, mas uma comunicação melhor. Você falou um negócio muito legal sobre canal. Agora a gente tá sendo assistido pelo Facebook, novidade aqui na Rádio Geek, pelo nosso amigo Pazotto, trouxe aqui a novidade em primeira mão. Você também pode estar ouvindo pelo podcast o nosso programa, um podcast que sempre vai ser vinculado em todas as plataformas, Spotify e etc, né? E também pela Rádio Geek. Você acompanha a Rádio Geek pelo site, né? radiogeekbr, né? .com.br. E, inclusive, se você tá ouvindo, pode ser que você esteja ouvindo depois da gravação essa entrevista, né? Você pode marcar ali Rádio Geek ao vivo. Essa hashtag vai saber ali que você tá ouvindo. E, inclusive, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp. O 973136617. Esse é o nosso WhatsApp e esse aqui é o nosso case de fracasso, né? Porque eu esqueci de dar no começo do programa a vinheta aí, me cobram depois aqui, o chefe vem aqui e me dá cruncada. E eu queria, inclusive passando nessa daí, pedir pra vocês falarem um case de fracasso. Aquele case que vocês falam, irmão, que vergonha que eu fiz isso. Qual é o case de fracasso que vocês têm? Eu sei que tem uma história do Facebook, que vocês tentam fazer um recrutamento, caiu na comunidade. Eu já ia começar falando até uma pessoa de 28 anos falando dos meninos do samba, já parece uma coisa muito de velho, né? Mas 28 é velho, gente. 28 hoje em dia, eu sou um veaco. Porra, eu vou ficar calado aqui, então que eu já passei pro lado de lá, já dos 3.0, então fudeu, né? Não, então, cases de fracasso, na verdade, é o que a gente mais tem. Ô, delícia. O que a gente acredita muito é no fracasso. Por quê? É a oportunidade de aprendizado. Então, só não fracassa quem tem medo de tentar. Você tem uma ideia, se você não colocar em prática para testar, né? Então, assim, outro dia, meu primo quer empreender e ele perguntou, Vini, mas eu tenho medo de fracassar. Eu falei, não se preocupa com isso, você vai fracassar. Porque você pode não acertar na primeira, na segunda, talvez na terceira, talvez na quinta vez. Mas se você não tentar, aí o fracasso é certo. Aliás, tem um princípio do design que eu já falei aqui umas 400 vezes, eu acho que eu gosto muito, que fala que é isso, né? Erre muito e erre logo, né? Porque, exato, na verdade, é aí que você vai começar a ter os caminhos sendo abertos e você vai enxergando o que tá ali, enfim, acontecendo em todo esse processo, né? Talvez só seja fracasso a hora que você para de tentar. Se você parou de tentar, é que você fracassou mesmo. Se você está continuando, você está procurando um caminho. A gente que trabalha com marketing digital, principalmente, a gente tem uma noção de fracasso muito diferente do que a galera costuma ter normalmente. Porque a gente faz diversos tipos de campanhas teste. Se eu for ficar ligando pro tanto que a gente fracassa, é tanto não para um sim, até acertar esse sim, e aí quando acerta esse sim, a gente cria grandes cases, que até mesmo o cliente ia ficar decepcionado se ele não entendesse isso. E hoje a gente já tem uma cultura já da pessoa entender que o digital funciona dessa forma. Dele olhar como as coisas funcionam, tentar entender, fazer teste. E aquele pequeno fracasso... Eu tava até comentando, né, com o meu irmão, que o meu irmão tá aprendendo a andar de skate agora, depois de 20 anos de idade, que virá mais jovem agora, né? E eu tava falando pra ele, eu falei assim, ó, você tá tentando, você tá errando, você tá ficando chateado, tá ficando bravo.
o preço de você errar, ele é muito pequeno comparado à satisfação da hora que você acerta. E isso a gente tem que levar pra tudo, tanto na música como no marketing, tudo. Aliás, pegando esse gancho, a gente sempre tem esse papo, né? De que, tipo, as campanhas na mídia digital, a gente deve testar muito e tal. Uma vez que a gente encontra um caminho, né? Que tá começando realmente a responder melhor. Como é que a gente não cai na armadilha de não se tornar repetitivo? Do tipo, eu acertei, ok, fiz esse conteúdo, performou legal. Qual que é a saída para você também não ficar só nesse conteúdo e continuar sendo interessante para o Até seu público? complementando um pouquinho, eu tava agora vendo uma notícia de uma super empresa que uma ferramenta chamada Kensho, né? Que saiu um relatório que 80% das campanhas que eles operacionalizam, é uma ferramenta, tipo, muito cara, não dão certo. Olha que louco isso aí. Você pensar, 80% que você faz não vai dar certo, mas os 20% que vai dar certo, o que a gente faz com que vai dar certo? A gente tem que sempre ter na mente que, assim, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo passo. Principalmente quando fala de marketing digital, onde você consegue mensurar tudo. Fez uma campanha que deu muito certo, ótimo. O que a gente pode modificar para melhorar? E você consegue fazer o teste AB, que a gente chama, né? Lança uma campanha ou faz uma outra ação modificando somente algum item e verifica o resultado. Pode ser que seja o resultado inferior, pode ser que seja melhor ainda. Eu sempre dou um exemplo assim, uma equipe de Fórmula 1. O piloto nunca mexe em mais de um item no carro ao mesmo tempo, senão ele não sabe o que deu certo e o que deu errado. Mas ele constantemente está modificando o carro para deixar mais assertivo possível. Legal. E o Denis, você ia completar alguma coisa? Sim, sim. É só pra deixar uma coisa mais operacional assim, se você tiver com dúvida, às vezes fala assim, pô, eu me inspiro em tal marca, eu me inspiro em tal artista, tenta buscar o que ele fez antes, pra você entender a lógica. Não é imitar uma estratégia, mas é entender por que ele fez aquela estratégia. Benchmark, né? Exatamente. Em relação a site, a gente tem uma ferramenta muito interessante que é o Wayback Machine, que a pessoa consegue entrar e ver como era um site desde a época do lançamento dele, não importa o ano que ele foi lançado, até como é a empresa hoje, por exemplo. E ali ele consegue analisar todas as estratégias que a pessoa foi fazendo até ele ser aquela pessoa ou aquela marca que ele admira hoje. Então aí ele consegue estruturar uma estratégia mais interessante com o tamanho que ele tem hoje. Bacana. Repete aí pro pessoal. A ferramenta é Wayback Machine. Maravilha. E muitas das pessoas que trabalham com música acabam investindo muito seu tempo com marketing digital, divulgando show, né, divulgando algum lançamento. Então, normalmente, campanhas de curta duração, né, que vão precisar de resultados ali rápidos, né? Então, É o que a gente chama de fundo de funil, né? Depois o menino pode explicar o que é esse fundo de funil. Se é que a gente pode partir para... É sempre perigoso você falar de médias, né? Mas se é que a gente pode falar de alguma média, você falou da questão do teste AB. Quanto tempo, se a gente tá falando de uma campanha, sei lá, de 10 dias, de 2 semanas para divulgar um show, em quanto tempo a gente consegue saber que esse resultado, o A ou o B foi melhor? Como é que o pessoal pode trabalhar essa questão? É quase que imediato com as ferramentas que a gente tem hoje, né? Claro que quanto maior o tempo, mais dados você tem para analisar. Mas vai depender do valor do investimento. Então, por exemplo, vou investir R$100, atingir lá 1.000 pessoas. Se você investiu R$10.000 e atingir 1 milhão de pessoas, você vai ter uma base de dados muito maior, né? Para poder comparar e fazer análise. Mas nessa jornada, que principalmente o músico tem, de divulgar shows e tudo mais, ele consegue, a cada show, fazer um teste diferente também. Não necessariamente na mesma ação de divulgação fazer esse teste, mas faz de uma forma para um show, faz de outra forma para outro show. Aí vai depender muito da capacidade de execução, capacidade de investimento, né, que a pessoa tem. E até um entendimento do erro também, sabe? Entender o que está acontecendo ali. Você fez um teste, você entender nesse teste AB que foi feito. Pode ser com valor ínfimo, de R$100, R$50 para um show.
Você entender o que deu errado nessa publicação e o que deu certo nessa. Porque não adianta você fazer a campanha, fazer teste AB e ficar fazendo isso eternamente. É você ir afunilando pontas e aparando algumas arestas para você chegar num produto maciço ali. E aí você chegar no público-alvo, na persona específica que consome o seu produto. Só complementando, eu li uma frase que faz muito sentido, né? O seu sucesso nunca vai ser maior do que o seu desenvolvimento pessoal. Então, você vai ter que sim estudar muito, ler bastante, não só para aquilo que você executa, né? No caso, música, saber cantar bem, tocar bem, mas todas essas estratégias, ser empresário. Se você pega um exemplo, sei lá, de Anitta, por exemplo. Ela é o sucesso que é, mas ela não falava inglês, não falava espanhol, e hoje ela canta muito bem, com fluência, as estratégias de divulgação que ela faz. Claro, tem pessoas profissionais auxiliando também, mas a pessoa, ela precisa ter o seu próprio desenvolvimento também, senão as coisas não andam. Você sabe que eu tava também vendo algumas coisas sobre o conceito de data-driven e data-drive, né? E é muito engraçado a gente diferenciar um do outro e você ver como essas mudanças podem ser insights para você auto-melhorar, né? Por exemplo, se a gente for colocar a diferença, na realidade, é um conceito que você toma aquelas ações imediatas. Por exemplo, não tô tendo vendas, não tô tendo aumento dos meus fãs ou visualizações dos meus clipes. Meus clipes vão mudar tudo. E o outro, na realidade, você analisa o contexto geral, numa sazonalidade maior, 2 anos, 1 ano. Talvez naquele período em específico sempre teve uma queda. E você precisa... na realidade, você não está fazendo nada errado. É porque realmente a sazonalidade procura menos, por exemplo, música de festa junina em dezembro. Ela vai procurar mais música de Natal em dezembro. E se você colocar mais verba em dezembro, não vai adiantar nada, porque a sazonalidade de música de festa junina não é em junho. Então, o conceito é muito legal, porque você tem que testar coisas, mas às vezes você tem que experimentar correções sutis, né? Porque ao mesmo tempo que você fazer uma mudança pode melhorar, mas uma mudança também pode gerar efeitos colaterais muito grandes que são incontroláveis, mais do que você ter resultados bons, né? Resumidamente, você olhar para o passado, para entender o que aconteceu, planejar o futuro e fazer os testes com o que você está executando no presente, né? Você saber onde você quer chegar, entender o passado para planejar direito e os testes você fazer com as ações atuais. Uma coisa que facilita muito, um princípio básico do marketing de hoje é que a gente tem muita ferramenta para fazer marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo é você demonstrar conteúdos que sejam interessantes para o seu público, que interesse ele, que engaje ele. Isso a gente pode ser feito em Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, qualquer uma dessas mídias você consegue fazer isso. Por exemplo, o podcast é um jeito de fazer as pessoas escutarem ideias, pararem para ouvir. Você engaja pessoas dessa forma para no final vender um produto, fazer uma propaganda de alguma coisa, colocar algo no ponto final. A música pode ser que o show dessa pessoa, resgatando aquela ideia lá atrás, que o show da pessoa seja o produto dela. É onde ela quer que as pessoas estejam. É no show dela. Não necessariamente o que ela tem que vender é o show dela. Ela pode vender ela, até um momento que as pessoas se interessem de vê-la ao vivo. São caminhos que você segue até chegar a pessoa no fundo de funil, voltando ao que a gente ia explicar de funil de venda. Lá no topo de funil, você tem que jogar ideias para a pessoa. Você tem que mostrar para ela algumas coisas que podem ser interessantes para ela. Conteúdos mais superficiais, né, Denis? Exatamente. Você tem que ir mostrando ideias para ela que são interessantes, mas ainda não tá tão ligado ao seu produto, mas que engaje aquela pessoa que você quer. Ali no meio é onde você vai passar informação para ela real. É onde você vai mostrar mais sobre você vai falar mais sobre a sua música, sobre sua marca, sobre como você pode resolver o problema dela. E no final é a propaganda como a gente conhece. É o banner, aí sim o investimento no anúncio. Isso é a última fase de uma ponta muito gigante. E pegando esse gancho, a gente sempre tá, né, como
o Vini falou, né? A gente sempre tá ali naquela busca de conhecimento, se atualizando. E eu, particularmente, eu escuto muito podcast da indústria da música lá de fora. E a gente vê muito que os americanos, especialmente, eles têm uma cultura do e-mail marketing muito forte. E quando a gente fala sobre isso aqui no Brasil, a gente tem uma coisa assim, de que todo mundo tem a ideia de que o e-mail marketing não funciona. Pô, eu recebo spam o tempo todo e eu nunca abro e tal. Como é que tem sido a experiência de vocês com esse tipo de tática? A diferença, eu acho que dos dois mercados que a gente pode conversar é que o americano não liga tanto para design. Tanto que muitos designers brasileiros, em relação à imagem, vão para fora por causa disso. O brasileiro liga muito pro design. Então, aquela imagem que você passa vai diferenciar o engajamento da pessoa abrir, achar que é só um spam, achar interessante ou não. Um emoji, alguma coisa hoje em dia, difere muito num texto de um assunto do e-mail que você vai mandar da pessoa abrir ou não. Então, a gente tem experiências boas, mas também já teve experiências de públicos que não aceitam esse tipo de material, que você tem que procurar outros canais para chegar nele. Mas, de qualquer forma, o canal que você chega nessa pessoa, você vai definir com o tempo. Você vai ter que fazer testes nisso. A gente tem experiências muito boas, que as pessoas engajam muito, mas vai depender muito do público. Para complementar, outra principal diferença é a conversa, né? O brasileiro realmente é muito preocupado com o design, mas onde a gente se conecta, né? Aquele conceito de tribo, de seguir a pessoa, gostar do conteúdo, é realmente no conteúdo do e-mail. Não adianta nada que e-mail bonito e tal, mas e o conteúdo? O americano foca mais no conteúdo, né? Então o e-mail, quando você lê, parece que é um amigo enviando uma mensagem para você. No Brasil já é diferente, fica mais cara de propaganda mesmo, né? Então, tem aquela questão de engajamento versus deixar bonito. Né? Mas isso é aquela coisa também, né? A gente fala com muitos músicos que tem banda de rock, por exemplo, que cantam em inglês, então você vê como é a diferença de você entender que o seu público ele vai ser mais nacional, mais internacional e que tipo de diálogo, que tipo de canal que você vai ter que usar para cada caso, né? Então, assim, se você, por exemplo, está mirando o mercado internacional, de repente você tem o e-mail como um aliado mais forte do que vai ser sua campanha para o mercado nacional, né? Com certeza. E também o ponto que ele tá desse funil de venda que a gente comentou também. Às vezes, dependendo de onde ele tá no ponto do funil, você vai ter que mandar um e-mail de uma forma e outro de outra, dependendo de onde ele estiver. Legal, gente. Eu até tava lendo, inclusive, que para uma pessoa tomar a decisão de aquisição, no caso nosso, sei lá, ir num show ou comprar merchandising, etc., ele precisa entrar em contato com pelo menos 3 canais diferentes, né? Eu queria saber do lado de vocês, se vocês fossem músicos, né? Quais canais que vocês elegeriam para começar a estruturar uma campanha hoje, sabe? Uma rotina de comunicação. Tá, Cada um, pode falar cada um, eu quero ver a opinião Legal. dos dois. Eu sou muito adepto à questão do objetivo da pessoa, né? Eu já tive uma agência de turismo, o Pedro conhece essa história até. É um fracasso, né? Esse é o fracasso que eu queria, mas ele não falou, né? Que é o pecado. Mas enfim, tinha uma outra agência que tinha uma estratégia muito legal. Na verdade, era um grupo e eles usavam a estratégia do ecoturismo para formar essa comunidade. Então chamava, se eu não me engano, era Gangster Musiculturismo. Então, o que atraía as pessoas, topo de funil, né? A excursão para fazer uma trilha, ir para uma ilha e tal. O que fazia as pessoas serem fiéis àquela banda e àquele contexto? Porque não era só a viagem, tinha o show junto da viagem. E sempre naquele contexto, naquela vibe daquela tribo. Eu acho que o objetivo deles não era estourar, fazer um sucesso internacional, mas era fazer um dinheiro, sustentar e ter a comunidade. Diversão, a comunidade. Então, mas você não falou nenhum canal, né? Você percebeu? É um puta canal. É um canal. É uma comunidade, né? Criação de comunidade. Assim, é que se a gente for falar de canal específico pra digital, eu vou falar pra você que 2, assim, são pontos... Não tem como excluir o YouTube, porque o YouTube você consegue monetizar ainda o que você tá fazendo. Sim. Então, ali já vai ser talvez um produto final até, se a gente for considerar o YouTube hoje como ele é formado. Mas eu colocaria agora grupos de WhatsApp e Instagram.
Porque é onde a galera engaja. Números exorbitantes, você tem 1 milhão de visualizações do YouTube, faz diferença por causa de uma questão de monetização. Em outras mídias, não vai fazer tanta diferença se não houver engajamento. O engajamento é mais importante do que a numeração. Grandes métricas que são colocadas, nossa, tive tantas mil curtidas, tantas disso em Instagram ou Facebook, são só métricas de vaidade. O que vai te dar mesmo aquele engajamento é a pessoa que mandou mensagem, que quer fechar show, que quer te conhecer, falou, pô, sua música me fez diferente, aconteceu algo comigo, muito legal, sou seu fã. Essa é a galera que você tem que se concentrar. Então, hoje, eu colocaria força, Instagram e grupos de WhatsApp Business. Maravilha, pessoal. Então, a gente está hoje encerrando aqui já o nosso programa e aí queria deixar o espaço para vocês divulgarem aí as redes de vocês também, fazer com que o pessoal conheça o trabalho de vocês. Essa hora é a hora do merchan. Isso aí. Pode jogar Amiga de Seu Negócio no Google que vai achar um monte de coisa. Todas as redes, canais, notícias, X-vídeos matérias. Vai achar de tudo, né? Vai achar Tem damas no recinto, rapaz. E é isso aí, galera. Depois dessa pérola aqui que eu soltei, vamos encerrar por aqui. Você pode ouvir nossa reprise aí em todos os programas, podcast no aplicativo da Rádio Geek, tá? Lembrando, se você ouviu aí, pode marcar a gente lá, Rádio Geek BR, pode falar que eu sou um tonto mesmo, que eu faço apologia aos X-vídeos, e né, não tem como ser. um bom canal de divulgação, né? Colocando um ponto aqui, tem grandes youtubers do Xvideos, tá? Olha aí, o cara já sabe, especialista. Você está na Rádio Geek, apaixonados por música.